Sejam bem-vindos ao canal Vinha do Cordeiro. Eu me chamo João e quero compartilhar com vocês uma passagem que está no livro de João, capítulo 1, versículo 29. João Batista, no dia anterior, ele havia dado um testemunho para homens que foram enviados pelas autoridades judaicas a respeito de quem ele era, que ele não era o Cristo, que ele não era o Elias e que ele não era um profeta. E ele veio para dar testemunho, da vinda do Messias. Então ele falou ali sobre a graça, sobre a misericórdia, sobre a verdade para esses homens, E aí no dia seguinte, João 1,29 diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nesse período, as pessoas ali, o povo de Israel, eles aprenderam com as autoridades judaicas a fazerem ali expiação pelos seus pecados, sacrificando animais como forma de serem purificados de seus pecados. E João Batista, ele veio no deserto pregando ali um novo ensinamento. E aí ele apontou para o Senhor Jesus como o único que tinha ali poder de Deus para tirar o pecado da humanidade, do mundo. Nos dias de hoje, muitas religiões, elas prometem também que vão purificar as pessoas dos seus pecados, que vão trazer benefícios, que vão trazer sortes, que vão limpar essas pessoas espiritualmente através ali de ritos, de rituais, de sacrifícios. E muitas pessoas acabam indo atrás, seguindo após esses caminhos, acreditando realmente que elas serão perdoadas dos seus pecados. E aí, no versículo 30, João ele explica ali a sua fala, os seus ensinamentos, que para muitas pessoas pareciam palavras desconexas, sem sentido. Aí ele diz assim: este é aquele do qual eu disse. Então ele já vinha falando do Senhor Jesus: após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Então tem um enigma aí, tem um mistério nessas palavras de João Batista. Ele está falando da divindade do Senhor Jesus. E aí o próprio Senhor Jesus iria explicar com detalhes, operando ali milagres, prodígios e maravilhas, para que as pessoas crescem que ele realmente era o Filho enviado do Deus Todo-Poderoso. Versículo 32. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Então João ele teve visões ali sobrenaturais permitidas por Deus. E aí no 33 ele disse: e eu não conhecia, mas o que me mandou a batizar com água. Então João recebeu ali mandamento do próprio Senhor Deus Todo-Poderoso. E esse versículo aí ele tira dúvida de muitas pessoas que falam ali, que a Bíblia ela não era inspirada por Deus, que ela foi escrita pelo homem. E esse versículo de João prova isso, Ele está falando que o que me mandou batizar com água, esse me disse. Então ele está falando de Deus. Sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E João viu e testemunhou, o Espírito Santo ali, batizando o Senhor Jesus, e o Jesus recebendo o Espírito de Deus ali, como prova de confirmação, das palavras de João. Aí versículo 34, e eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Então João não usou somente de palavras. João ele teve visões permitidas ali por Deus. Isso quer dizer que quando a pessoa desce a água, ela declara ali, faz a declaração pública do senhorio de Jesus na vida dela, ela recebe ali o Espírito Santo, e esse Espírito Santo passa a habitar nela. E a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. E é nesse momento que nós somos batizados ali com o Espírito Santo de Deus.
Aí, no versículo 35 diz assim: No dia seguinte, João estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos. E vendo passar Jesus, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Isso quer dizer para nós, né, que as palavras do cristão, elas têm que serem palavras coerentes, né? Tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Não somente a palavra que sai da boca, mas também as atitudes, as ações, né? Esteja ali passando por pelejas, por batalhas, por desertos, por vales, por provações, por tentações, as palavras do cristão, elas têm que sempre apontar para a direção do Senhor Jesus. Versículo 37. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Muitas pessoas, né, nos dias de hoje, elas têm uma dificuldade ali para tomar a decisão de seguir ao Senhor Jesus, né? Porque existe aí nesses corações dúvidas, incerteza, desconfiança, incredulidade, ou são adeptos, né, de outras religiões e tem ali essa dificuldade de tomar essa decisão. E esses 2 discípulos de João Batista, ao ouvirem falar de Jesus, eles já se decidiram logo e tomaram a decisão certa, que é a decisão de seguir após o Senhor Jesus. E aí no versículo 38 diz assim: E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? É uma pergunta muito sábia, né, e profunda do Senhor Jesus. Jesus queria conhecer o que aqueles 2 discípulos tinham no coração. E aí, trazendo para nós, né, Jesus, ele faz a mesma pergunta para nós, que nós buscamos quando nós vamos ali após ele. E aí, quando Jesus faz essa pergunta, ele quer que nós falemos tudo. Ele quer que nós abramos ali o nosso coração, que nós rasguemos o nosso coração e falemos para ele ali tudo o que nós estivermos sentindo, tudo o que nós estivermos precisando, seja na nossa vida conjugal, seja na vida sentimental, seja na vida familiar, na vida financeira, na vida profissional, em todas as áreas da nossa vida, tudo que nós estivermos ali necessitando, ou todas as nossas expectativas, tudo aquilo que nós esperamos encontrar no reino de Deus, né, nós devemos falar para o Senhor Jesus quando a palavra falar direto ao nosso coração. Deus, ele não quer, né, que nós escondamos nada dele, que nós não deixemos ali de falar nada para ele, até porque é impossível esconder qualquer coisa de Deus, porque ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente, então ele sabe todas as coisas. E aí, continuando no versículo 38, diz assim: E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E aí Jesus respondeu, né? Versículo 39, Vinde e vede. E eles foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Então, quando Jesus faz o convite, nós devemos aceitar ali, de prontamente, né? Com o coração aberto ali, para seguir a Senhor Jesus, andar ao lado dele, deixar que ele guie os nossos passos, deixar que ele tome a nossa frente direção e deixar que ele nos leve aonde ele quer nos levar. Versos 40. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. André e Simão Pedro, né, fizeram parte ali dos 12 apóstolos escolhidos pelo Senhor Jesus. Então, o ensino que fica para nós aqui é que Deus, ele nos dá a direção e ele nos leva para fazer aquilo que ele quer que nós façamos. Ele nos dá a direção, ele nos conduz, ele escreve uma nova história nas nossas vidas,
a partir da nossa fé, a partir de quando nós ouvimos o chamado e o recebemos de coração. Amém? Que o chamado do Senhor Jesus para as nossas vidas produza muitos frutos para o reino de Deus.